aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Glória a Deus. Você que está sentado, se coloque de pé. Você que está de pé, permaneça de pé. Eu quero nessa noite fazer mais uma oração, para que possamos aqui ministrar a palavra de Deus. E eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração essa noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quem está vivo diz amém. Oh, você está sozinho aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa hora eu quero te agradecer pela rica oportunidade que nós vamos ter de ouvir a sua palavra. E eu, Pai, quero te agradecer por ser o porta-voz, Pai, dessa palavra hoje. Fala conosco. Venha, Senhor, trabalhar, Senhor, no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Eu quero te pedir, Senhor, que haja sobre nós uma porção da sua sabedoria, para que quando terminar esse culto, Pai, nós venhamos entender que o Senhor mais uma vez falou neste lugar. Esteja conosco, Pai. Protege a nossa vida, protege o nosso coração, protege a nossa alma, protege o nosso espírito. Coloca seus anjos ao redor dessa casa, Senhor, para que todo o trabalhar do inimigo contra esse momento da palavra venha a ser aniquilado, não só nas regiões celestiais, mas aqui também nessa terra, Pai. Senhor, eu peço, Pai, que tudo aquilo que tentar trazer confusão, tudo aquilo que tentar trazer, Senhor, algo que venha tirar nossa atenção da sua palavra, eu peço que o Senhor possa nesse momento, Pai, parar a ação do inimigo e que venha sobre nós, no nome de Jesus, a sua presença. Amém. Amém? Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia? Abra ela, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 20. 1 Samuel, 16, do versículo 14 ao versículo 20. 1 Samuel 16, do versículo 14 ao versículo de número 20. Glória a Deus. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amados, nós estamos nesse mês de novembro falando sobre uma vida enraizada. E já é o terceiro domingo que nós estamos aqui falando sobre esse tema. E o primeiro domingo nós falamos sobre a importância das nossas raízes. Domingo passado nós falamos sobre a intimidade, de termos o nosso tempo, o nosso momento de intimidade com Deus e buscar com que as nossas raízes fossem mais aprofundadas em intimidade com Deus. E hoje eu quero falar sobre crescendo no solo do serviço. E quando eu falo do serviço, eu estou falando sobre servir ao reino de Deus. Diga comigo: servir ao reino
de Deus. Irmão, presta atenção numa coisa. Sempre, ou quando nós aceitamos a Cristo Jesus, e nós começamos a caminhar, ter a nossa vida na caminhada do Evangelho com Cristo, nós somos impulsionados, talvez nos primeiros dias da sua caminhada, talvez no primeiro mês, ou talvez no primeiro ano, você é encaminhado ou impulsionado a querer fazer alguma coisa para o reino de Deus. Você talvez se identifica com algum ministério na igreja. Talvez você se identifica com o ministério de louvor, talvez você se identifica no diaconato, talvez você se identifica no ministério da palavra, querendo pregar, querendo ensinar. Talvez você se identifica com alguma rede que nós temos aqui na igreja, rede de crianças, rede de jovens, rede de mulheres, rede de homens, e aí você quer se envolver no ministério. E isso nada mais é do que você ter o entendimento que não dá para servir a Deus e não servir a igreja. Diga assim comigo, não dá. Não, mas diga com ânimo, com vontade, com prazer. Quem está vivo diz amém. Amém. Quem está com saúde diz amém. Amém. Quem precisa da misericórdia de Deus diga amém. Amém. Então a misericórdia vai vir sobre você, meu irmão. Mas hoje, se você tem vida, se hoje você está respirando, se hoje Deus te deu a oportunidade de você pelo menos... Quem aqui fez uma refeição hoje diz amém. Amém. Quem fez duas diz glória a Deus. Quem fez três diz aleluia. Eu não vou nem para a quarta, irmão, senão vão olhar para você estranho aí. Então você está com saúde, você tem o que calçar, tem o que vestir, você se alimentou, então eu acredito que você está aqui vivo hoje, amém? Você está vivo? Glória a Deus por isso. Então diga assim comigo, não tem como servir a Deus se não servir pessoas. Irmão, não cabe, não dá liga. Eu não tenho como dizer que eu sirvo a Deus se eu não estou disposto a servir pessoas. Porque quando eu tenho que falar para você sobre crescendo no solo do serviço, nós vamos começar a entender que eu só posso dizer que eu sirvo a Deus se eu quero também servir a pessoas. E quando eu falo de servir a pessoas, eu estou falando de, no mínimo, servir a sua igreja local. No mínimo, se envolver com algum ministério. No mínimo, olhar para alguma coisa que acontece na sua igreja e falar, eu me identifico com isso, e eu quero fazer parte disso. E por que nós queremos fazer parte disso? Porque Deus entrou em mim, Deus entrou em você, e Ele trouxe a consciência que Ele não te fez só para você vir aqui aos domingos e sentar nessa cadeira. Deus colocou em você e em mim, através do Espírito Santo, a consciência que Cristo Jesus me deu tudo o que eu preciso. Então eu tenho que fazer pelo menos alguma coisa para retribuir o que Cristo me deu. Então existem momentos na nossa vida, irmão, que nós vamos começar a se envolver no ministério local da igreja. Existem momentos na nossa vida que eu vou sentir algo dentro de mim, me impulsionando a fazer alguma coisa para a minha igreja. Nem se for para vir aqui num dia, pegar numa vassoura e varrer o templo onde meus irmãos vão cultuar ao Senhor. Nem se for para chegar um dia e ajeitar as cadeiras para que meus irmãos sentem nas cadeiras. Nem se for para chegar um dia e falar, pastor, eu vou ficar na porta recepcionando. Pastor, eu quero fazer parte do ministério de louvor. Pastor, eu quero fazer parte do ministério servir. Eu quero cuidar das crianças do departamento infantil. Eu quero me envolver com os jovens, eu quero me envolver com as irmãs, eu quero me envolver com os irmãos, alguma coisa. Depois que você aceita Jesus, o Espírito Santo vai te impulsionar a você querer fazer. Porque o Espírito Santo vai fazer você entender que eu e você nunca vamos conseguir pagar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas nós devemos para o reino dos céus. Irmão, por mais que nós venhamos fazer, e deixa eu falar uma coisa, quanto mais você tem um entendimento do amor de Cristo Jesus
colocado na sua vida, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, você vai querer se envolver com a obra dele. Pastor, mas por que tem gente na igreja que não se envolve? 2 pontos. Por quê? Primeiro, se acha superior e só quer ser servido. Diga comigo, tem gente que se acha bom demais para servir. E o segundo ponto que eu quero te falar agora, tem gente, meu irmão, que é a desgraça da preguiça na vida da pessoa. Porque tem gente que é assim, ela se acha demais para servir, então ela só quer ser o quê? Servida. Ela quer chegar na igreja, que vai querer alguém na porta para recepcionar. Ela vai entrar pelo templo, vai querer que as cadeiras estejam certinhas, alinhadas, que o templo esteja limpo. Ela vai chegar na igreja, ela vai querer que todo o departamento de louvor esteja alinhado em cima do altar, que os instrumentos venham ser os melhores, que quem for ministrar tenha a melhor voz, porque ela acha, esse tipo de pessoa acha que o culto é para ela. Aí me ajuda a pregar, olha para quem está do seu lado e fala assim, por melhor que você seja, o culto nunca será para você, mas o culto sempre será para Deus. Nós vamos sempre encontrar esse tipo de pessoa, porém nós vamos encontrar também pessoas, meu irmão, que sempre vão entender que tem que fazer alguma coisa para Jesus, que sempre vão entender e ser grato pelo sacrifício na cruz do Calvário, e essas pessoas vão querer se envolver com o reino de Deus, e essas pessoas vão se dedicar ao reino de Deus, e essas pessoas vão se empenhar ao reino de Deus. Sempre vão ter no meio da igreja aqueles que vão estar atolados até o pescoço no ministério, mas você sempre vai ver essa pessoa com prazer servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque ela reconhece a grandeza de Deus e ela quer fazer parte do reino de Deus servindo. Sempre vamos ter pessoas assim. Pessoas que se dedicam à obra, pessoas que se dedicam ao reino, vão ser aquelas pessoas que você vai chegar no culto, por mais cedo que você vai chegar, sempre você vai ser surpreendido por essa pessoa, porque ela tem o prazer de chegar na igreja e deixar a igreja arrumada, para que os irmãos dela em Cristo entrem e se sentem bem dentro da igreja. Você sempre vai ver uma liderança que ama a Jesus, se dedicando, não só à sua vida física, não só à sua vida emocional, não só à sua vida espiritual, não só ao dinheiro, não só aos seus bens, se dedicando em tudo, não porque eles querem ser melhor do que ninguém, mas entenderam, Cristo Jesus me tirou do lamaçal do pecado, Cristo Jesus me lavou com sangue carmesim, Cristo Jesus me tirou do inferno, e Cristo Jesus me deu a vida eterna. Eu preciso fazer alguma coisa para o reino dele. É o Espírito Santo que nos direciona isso, meu irmão. Agora, se você está nessa igreja, e até o momento você não entendeu que você deve para o reino, você precisa orar e pedir para o Espírito Santo te direcionar. Se você não entendeu até o momento que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, você precisa parar de ser folgado, você precisa parar de ser folgada, você precisa parar de querer ser servido e começar a servir. Ai, pastor, é para o pastor? Não. Ai, para a restauração em paz? Não. É para o reino dos céus. Mas não tem como, se Deus colocou você nessa igreja, meu irmão, o primeiro lugar que você tem que servir, aonde é? Nessa igreja. Quer me deixar, não vou falar endemoniado porque eu não sou, mas quer me deixar bravo, irmão, é eu pegar alguns crentes dessa igreja que faz um monte de coisa em outros ministérios, mas não consegue fazer aqui. Deixa eu falar uma coisa, porque eu trabalhei lá, eu posso te falar. Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.S. Soares. Você sabe de onde vinha a maior contribuição financeira para esse ministério? Não eram dos membros do ministério, eram pessoas de fora. Eram pessoas de fora que pegavam lá os seus carnezinhos, que faziam as ofertas pelo Pix, que depositavam na conta.
eram essas pessoas. Eram essas pessoas que estão mantendo essa igreja lá, muitas das vezes, construindo outras, estando de pé, fazendo as coisas acontecer. Quando eu falo de servir ao reino, meu irmão, eu não posso entender que a minha oferta vai ser melhor para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, e não para a minha igreja. Porque eu vou servir ao reino de que forma? Com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Eu preciso entender que se Deus me colocou em uma igreja, se Deus está me enraizando num solo, e esse solo chamado restauração e paz, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, preciso dedicar a este lugar. Eu preciso, irmão. Porque quem me colocou aqui? Foi Deus. Quem te colocou aqui? Foi Deus. E como que eu falo? Não, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo a minha igreja local? Não cabe. Diga assim comigo, a partir de hoje, eu vou permitir que o Espírito Santo me conduza a servir a minha igreja local. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem lugares vazios aqui que Deus reservou para os seus amigos, reservou para os seus familiares, reservou para os seus parentes. Existem lugares que estão vazios aí do seu lado, que Deus só está esperando você se mover para Ele trazer as pessoas que você ama para este lugar. O grande problema é que a gente se preocupa demais com quem não está aqui. Pessoas que são daqui, aí a gente fica assim, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê ciclano? Já são daqui. Já fazem parte daqui. E tem pessoas que não estão aqui porque tem N motivos para não estarem aqui. Só que a gente deixa de se preocupar com o todo que está à nossa volta. Com os meus parentes, com os meus amigos. Pelo amor de Deus, comece a se preocupar com seus familiares que estão indo para o inferno, com seus parentes que estão indo para o inferno. Se levanta, sirva ao reino com tudo que você é e com tudo que Deus coloca nas suas mãos. Presta atenção numa coisa. Por que eu li 1 Samuel capítulo 16? Porque nós vamos ver o grande rei Davi, que nesse momento aqui que a palavra diz, ele não era o rei Davi. Ele só era o filho de um homem numa cidadezinha pequena. Ele não tinha status, ele não tinha fama, mas diga assim comigo, mas alguém conhecia Davi. Vamos ler de novo? Vamos lá, só para você entender o que eu estou querendo falar aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Não, versículo 18. 1 Samuel 16, 18 vai dizer assim, ó. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte, e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o mais importante de tudo, a melhor qualidade, e o Senhor é com ele. Alguém te conhece, meu irmão? Alguém sabe quem você é? Por onde você passa, alguém sabe que você serve ao reino? Por onde você passa, para ficar o crentez melhor para você entender, alguém sabe que você é crente? Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é crente. Lá na rua onde você mora as pessoas sabem que você é crente. No meio da sua família as pessoas sabem que você é crente. Entenda uma coisa, você não precisa de cargo para ser crente. Você só precisa entender que você é filho. E quando você é filho, você se envolve com as coisas do Pai. O grande problema é que a gente só quer servir se eu tenho um cargo, eu só quero servir o reino se eu estou no lugar de destaque, eu só quero fazer alguma coisa para Deus se alguém vai me aplaudir. Ei, Davi não precisou de aplausos, Davi não precisou de cargos, Davi só precisou ser filho. E porque ele foi filho, alguém falou: eu conheço um homem que ele faz isso, faz isso, faz isso, e o mais importante, Deus está nele.
Você não precisa, deixa eu repetir isso aqui para ficar bem frisado para nós essa noite. Você não precisa de cargo, você não precisa estar em lugar de destaque, você não precisa de posição, você não precisa de aplauso, você não precisa de bajulação, você precisa entender que você é filho, e quem é filho se envolve com as coisas do Pai. Por que eu sirvo a igreja? Por causa do meu Pai. Por que eu me dedico? Por causa do meu Pai. Por que eu faço? Por causa do meu Pai. Porque eu amo meu Pai. Eu não estou nem aí se eu vou descer do púlpito e depois vai vir alguém me aplaudir, bater nas minhas costas e falar, uau, que palavra, eu não estou nem aí para isso, mas eu quero descer do altar e passar pela rua e dizer, ali vai um homem de Deus, eu conheço, ali vai um homem de Deus, eu conheço, ali vai um homem de Deus, eu conheço. Se expressar no altar é fácil, se expressar com cargo é fácil, se expressar com ministério é fácil. Davi não tinha ministério, Davi não tinha cargo, mas Davi era conhecido porque ele adorava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande problema é que nós chegamos numa era, numa geração que, eu só faço se for no altar, eu só faço se me aplaudir, eu só faço se me der um cargo, eu só faço se eu tiver isso. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de cargo, você precisa de um coração voluntário. Porque sabe aonde mais Deus quer nos usar? É quando não tem ninguém vendo. Você sabe aonde Deus quer nos usar? É quando nós vamos descer de alguma plataforma que as pessoas estão nos olhando e Ele sabe que por mais que te aplaudam, que mais venham dizer que você foi bom, você entende, toda a glória, toda a honra seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter o nosso coração como João. Não quero saber se eu vou batizar ele. Eu não quero saber se eu sou o primeiro. Eu não quero saber se ele mesmo falou de mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele seja exaltado e que eu seja humilhado. Importa que ele apareça e que eu suma da cena. Sabe por quê, irmão? Porque servir ao reino não é para qualquer um. Mas olha para você. Vamos lá, bate assim no peito, eu. Vamos lá, eu fui escolhido. Você viu que saiu agora nas últimas pesquisas? 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. E Ele escolheu você para chamar de filho. Não, só tem 2 crentes aqui, eu vou repetir, vamos lá, de novo. Deixa eu ver se eu consigo me empolgar melhor, vai. 8 milhões de pessoas, de bilhões de pessoas no planeta Terra, de leste a oeste, de norte a sul, de um hemisfério ao outro, 8 bilhões de pessoas capacitadas, 8 bilhões de pessoas mais ricas, 8 bilhões de pessoas mais fortes, só que Ele escolheu eu e você para dizer, você é meu filho. Ele poderia ter escolhido gente melhor do que nós, porque existe, mas não, ele falou assim, eu escolho o Zé, eu escolho o Alexandre, eu escolho o Marcelo, eu escolho a Carla, eu escolho a Lindalva, eu escolho o Léo, Ele nos escolheu, façamos alguma coisa para retribuir isso. Porque senão, irmão, a gente vai ser, sabe o quê? Sempre folgados, sempre preguiçosos. E aí nós vamos nos enquadrar ao livro de Provérbios, que Salomão usa um serzinho, muitas vezes insignificante, para nos comparar. Vai ter com a formiga preguiçoso. Você já leu isso lá em Provérbios? Ele pega um bichinho insignificante, irmão. E eu sou meio bitolado com essas coisas. Eu falei, por que a formiga? Aí você vai falar, pastor, por que a formiga? 6.000 tipos de formiga. Aí está passando uma, Salomão olha, só que Salomão olha um tipo de formiga específico, que estava fora do seu habitat natural. Como assim, pastor? Salomão está olhando que tem um formigueiro, e muitas formigas estão levando o quê? Comida para dentro do formigueiro, é verão, então elas trabalham o verão inteiro, para que quando chega o inverno, elas não precisam sair do formigueiro para morrer. Então elas estão lá dentro com comida e tudo. Aí Salomão vai e olha
para um homem. E ele olha para o homem e vê que o homem está bração cruzado, tranquilo, na boa, sem fazer nada, sem se preocupar com o inverno que está vindo. Aí ele fala assim: vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai aprender com a formiga, preguiçoso. Olha o que a formiga está fazendo, você está sentado bonitinho aí. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo essa noite. O reino precisa que você se mova. O reino precisa que você se levante. Ai, pastor, mas vem cá. Oh, Jesus, me ajuda. Eu vou ser ungido? Pastor, você vai derramar óleo sobre minha cabeça e falar: é isso que eu te digo, agora você é isso. Você, não, meu irmão. Eu estou falando além disso. Eu estou falando para fazer por amor. Eu estou falando para fazer porque o meu Deus merece. Eu não estou falando porque eu estou buscando um cargo, uma posição. Não, isso sabe o que é? No mínimo, egoísta da nossa parte. Porque se eu quero fazer algo, porque eu vou querer receber alguma coisa em troca, nem que seja a fama por ter feito aquilo, eu estou sendo egoísta. Mas se eu quero fazer algo, com o meu coração dizendo: é para ti, Senhor, oh, meu irmão, aí você acertou na mosca. Presta atenção numa coisa. Abra comigo sua Bíblia, livro de Colossenses, capítulo 2. Quem está vivo diz amém. Colossenses, capítulo de número 2. Aleluia. Versículo 9 e 10. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Na qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne. Volta para o versículo 10. E estáis perfeitos nele. Diga comigo: em Cristo Jesus, eu sou perfeito. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem uma outra classe de cristão. Não, eu só vou fazer quando eu estiver bem para fazer. Eu só vou servir quando essa área da minha vida estiver legal para servir. Não, eu só vou me envolver quando tal coisa acontecer. O egoísta. Você precisa fazer porque você deve ao reino. Você precisa se envolver porque você deve ao reino. Deixa eu falar uma coisa. O escritor de Colossenses vai dizer o seguinte assim, ó: somos perfeitos em Cristo. Sabe por quê? Aqui já responde. Porque Ele é o cabeça. Porque é Ele que vai nos direcionar. Porque é Ele que vai nos fortalecer. Porque é Ele que vai nos dar a direção do que temos que fazer. Porque é Ele que vai dominar todas as coisas. Eu não preciso ficar esperando alguma área da minha vida ficar boa, porque talvez nunca vai ficar. Já viu aquelas pessoas que... Aqui não tem não. Aqui não tem. Mas é certo que em 8 bilhões de pessoas deve existir alguém. Talvez não seja você. Por que você não serve a Deus com suas finanças? Não, eu estou esperando ficar rico, porque aí, pastor, você vai ver as ofertas, hein? Não, pastor, eu estou esperando eu ter uma promoção no trabalho. É o pior funcionário da empresa, mas ele está esperando. Irmão, tem uns crentes que eu acho que Deus deve sentir orgulho da fé do cabra, mano. Porque faz tudo errado, mas a fé dele é tão grande que faz tudo errado na empresa. É o pior funcionário, chega sempre atrasado, fala mal de todo mundo, mas ele tem algo dentro dele que ele fala assim: eu vou receber uma promoção. Eu vou ser promovido, eu vou ganhar um cargo, eu vou... meu querido, ser fiel no pouco, que é Deus que vai te colocar sobre o muito. Não importa se a sua oferta para o reino é de R$1, de R$2, de 5, não importa, está sendo com o coração, Ele vai honrar você. O grande problema é que nós
para fugir da responsabilidade de fazer alguma coisa para o reino, nós começamos a colocar alguns obstáculos. Por que eu não oferto? Não, pastor, porque é pouca coisa, então... Por que eu não sou dizimista fiel? Não, pastor, é porque... Tá, pastor, um salário mínimo, vou tirar aí 100 conto. O que vai ajudar 100 conto? Meu irmão, presta atenção numa coisa. Deus não está nem aí para o valor que você oferta. Deus está aí para a intenção do seu coração. Para a intenção do seu coração. Agora vamos tirar um pouquinho de dinheiro de cena para você não ficar ofendido? Deus não está nem aí se você está querendo fazer alguma coisa para que alguém veja, não. Deus quer muitas vezes que você faça sem ninguém ver. Você pode ofertar a sua vida, de que forma? Trabalhando para o reino. Opa, minha igreja está suja, eu vou lá limpar. Ah, está faltando pessoas no ministério infantil, eu vou conversar com a líder, eu quero me envolver. Ah, está faltando pessoas para cuidar do ministério de jovens, aí eu vou falar com a líder, eu vou me envolver. Ah, está precisando de mais pessoas lá na recepção, eu vou falar com o líder, eu vou me envolver. Irmão, você pode se envolver, você só precisa querer se envolver. E posso te dizer uma coisa, talvez você não goste? Você deve se envolver. Você deve. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus te libertou das mãos do diabo. Eu bebi uma vez na minha vida, para nunca mais. Graças a Deus por isso. Mas como que eu posso dedicar quase todo o meu salário na bebida e eu não consigo dedicar uma parte para servir o reino? Eu nunca fumei, mas como que eu posso dedicar parte do meu dinheiro para destruir a minha saúde? E eu não consigo ser liberto para dedicar aqui na igreja. Agora, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo. Vamos lá! Como que eu posso dedicar metade do meu salário com comida? E eu não estou falando da compra do mês. Pizzaria, McDonald's, Burger King, japonês. Ó Deus falando aí, ó, Shopee. Aí, agora eu estou viciado, Mercado Livre, mais rapidinho Mercado Livre, melhor que o Shopee, vocês nem sabem. Só que aí quando nós falamos, temos que servir o reino com as nossas finanças, misericórdia, o pastor está endemoniado. Não sabe o quanto que é isso, pastor, é uma luta para conseguir meu salário. Irmão, você deve se vestir bem, você deve comer bem, você deve cortar o cabelo bonito que nem o Marcelo cortou. Olha que cabelo, meu irmão do céu. Nem Salomão em toda a sua glória tinha um corte de cabelo desse, irmão. Você deve, você precisa, mas isso não pode ser pautado como primeiro na sua vida. Porque a palavra do Senhor era bem clara: buscai primeiro, e as demais coisas o reino vai acrescentar para você, meu irmão. Quer ver os crentes ficar endemoniados? Está chegando o Natal. O cabra fica o ano inteiro sem comprar uma camisa, mas no Natal, não, eu tenho que comprar uma roupa, eu tenho que comprar uma calça, aí recebe o bendito do 13º. Aí no 13º, eu estou esperando chegar, irmão, que vai chegar, porque faz 6 anos que eu sou pastor dessa igreja, e todo ano vem uns 2 ou 3 perguntando: pastor, 13º tem que dar o dízimo? Todo ano vem alguém me perguntar isso. Todo ano. Eu estou esperando, ainda não chegou não. E agora que eu acabei de falar, é bem possível que vão falar assim: eu não vou perguntar não. Pode, irmão, pode perguntar, porque eu não vou te falar da minha opinião, vou te falar o que está na Bíblia. Porque a Bíblia deixa muito bem clara: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você teve o seu 13º proveniente do quê? Do seu trabalho. Quem é que abriu a porta para você? O seu Deus. E se foi o seu Deus que abriu a porta para você, tudo aquilo que chega na sua mão financeira, você deve devolver para o Senhor uma parte. Então olha para quem está ao seu lado e fala assim: não permita que nesse fim de ano o diabo te engane. Porque posso te falar uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Teve crente dessa igreja que roubou o Senhor, porque é isso que a Bíblia diz. Chegou o final do ano, 13º.
tranquilão. Comprou roupa, comprou sapato, e não sei o quê, e bababá. Eu nem vou falar do cabelo, porque também vocês viram o cabelo da Fabi, meu irmão? Não, a Vivi está lá no fundo, lá não vou falar dela não, mas você viu o cabelo da Fabi, irmão? Você pode arrumar o cabelo, irmão, você pode fazer o que você quiser, irmão. Glória a Deus por isso, mas olha para quem está do seu lado e fala assim, mas não se esqueça, fidelidade ao Senhor. Irmão, pastor, onde isso aqui está, pastor, na questão do servir ao Senhor? Está aqui nisso, meu irmão. Eu preciso servir ao Senhor em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou. Porque tem crente desmiolado que acha que servir ao Senhor é só vir para a igreja. Mas o restante da vida é tudo torto, tudo bagunçado. Não, eu preciso servir o Senhor com tudo que eu tenho. Eu preciso servir ao Senhor com tudo que eu sou. Porque Cristo Jesus se deu por tudo, por mim. Presta atenção em 3 coisas para a gente terminar. Os discípulos receberam a revelação. Olha só, 3 coisas que Jesus revelou para os discípulos. Diga comigo: grandeza, liderança e realeza. Vamos de novo: grandeza, liderança e realeza. Jesus estava ensinando para os discípulos o que era o reino e servia ao reino de 3 formas: com grandeza, com liderança e com realeza. Jesus ensinou esses caras dessa forma para servir, e não tinha como fugir disso. Primeira coisa, vamos falar aqui sobre a grandeza. Jesus sempre casou os conceitos de grandeza, liderança e realeza com os conceitos de humildade, amor e serviço. Abra comigo o livro de João, capítulo 15, versículo 13. Vamos falar aqui sobre grandeza. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a si a vida pelos seus amigos. Deixa eu ler nessa tradução aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabe do que Jesus está falando aqui? Grandeza. Jesus está falando assim, olha, eu sou maior do que todos vocês. E ele demonstrou isso por atitudes, por fala, por ensinos. Só que ele diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que estes, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus daqui está falando, sabe do quê? Amor. Jesus está falando, eu vou me entregar por vocês. E isso, Jesus está falando assim, ó, eu estou servindo ao reino do meu Pai. Por que eu me dedico pelo reino? Porque eu amo quem faz parte dele. Você só consegue servir ao reino se você ama quem senta do seu lado na sua igreja. Você só se envolve com o reino se você ama quem faz parte da sua igreja local. Porque se você não ama as pessoas que estão do seu lado na sua igreja, você nunca vai se envolver com o reino. Mas quando você ama essas pessoas, você quer que essas pessoas sempre vão se sentir bem quando elas entrarem neste lugar. Então aí, você vai lá e se dedica. E você se dedica, meu irmão, da forma mais natural que existe. Como? Servindo. Eu não sou pastor porque eu quero ser pastor. Eu sou pastor porque eu amo ser pastor. E porque eu amo ser pastor, eu me dedico a ser o melhor pastor para a minha igreja. Por ser pastor e amar ser pastor e por amar a minha igreja, eu me dedico a aprender cada vez mais para ensinar a minha igreja. Irmão, eu não sei que dia que foi da semana, se foi quinta, se foi quarta, eu não sei. Eu sentei na frente do computador, 8:30 da manhã. Eu levantei da frente do computador, 2 horas da tarde para almoçar. Eu sentei de novo na frente do computador, 2:30 da tarde, levantei 7 horas da noite. Pastor, fazendo o quê? Estudando, para poder ensinar a igreja. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu preciso servir melhor a minha igreja. Não vai dar tempo de a gente falar tudo.
Mas abra comigo sua Bíblia, livro de Mateus capítulo 25, versículo 40. Mateus 25, 40 vai dizer assim: E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sabe o que Jesus está falando aqui para os discípulos? Que nós precisamos procurar oportunidades para amar e para servir pessoas. Como assim, pastor? Irmão, essa igreja, por menor que ela tem várias coisas para serem supridas, várias necessidades. E eu não estou falando que você vai suprir as necessidades só com dinheiro, irmão. Eu estou falando que você vai servir e suprir a necessidade trabalhando de alguma forma, se envolvendo de alguma forma. Você já parou para pensar que Deus está esperando uma atitude sua para servir ao reino, para Ele destravar algumas coisas na sua vida? Porque Deus, Ele é assim: quanto mais eu faço para o reino, mais o reino faz ao meu favor. Vamos lá de novo. Quanto mais eu faço para o reino, mais o reino faz ao meu favor. Quanto mais eu faço para o reino, mais o reino faz ao meu favor. Por outra parte, quando eu não faço nada para o reino não faz nada para o meu favor. Tem muito crente que sabe orar pra caramba, mas não sabe servir. Tem muito crente que lê muito Bíblia, mas não aplica em sua vida. Porque todas as vezes que eu leio esse livro, e ela me dá a ideia que eu tenho que fazer alguma coisa para o reino, e eu não faço, não adianta nada eu ler. Quanto mais eu faço algo para o reino, mais o reino faz ao meu favor. Existem coisas que estão travadas na sua vida, que Deus só está esperando você fazer alguma coisa para o reino, para que o reino dê uma resposta em seu favor. Tem muitas portas que ainda estão fechadas na sua vida, que o reino está só precisando ou esperando que você faça alguma coisa em favor do reino, para que o reino faça alguma coisa em seu favor. Segundo ponto: conforme amamos e servimos, nossas atitudes e motivações se definem em apenas um alvo: amar a Jesus. Conforme amamos e servimos, nossas atitudes e motivações se definem em apenas um alvo: amar a Jesus. Olha o que vai dizer o livro 1 João, capítulo 3, versículo 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não adianta eu só falar que eu amo o reino, se eu não tenho atitude em favor do reino. Porque amar é servir. Pode repetir isso comigo? Amar é servir. O escritor João está dizendo: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu aqui. Nós tínhamos um rapaz que vinha aqui para a igreja, e esse rapaz sempre ficava contando as mazelas dele, as dificuldades que ele tinha. E um dia nós estávamos num culto, sei lá, não lembro o que é bem, e esse rapaz falou assim: eu não vou vir mais para a igreja. Ele sempre dava dessas. Por que você não vai vir para a igreja? Porque eu não tenho tênis para vir, meu tênis está furado. E ele não trabalhava e tal. Amém, irmão. Falou: o que a gente vai fazer para esse rapaz? Aí fiquei pensando e tal, não veio nada na cabeça. Falei: eu não tenho dinheiro para ir lá e comprar um tênis para ele. Amém. Um irmão que está aqui na igreja, o irmão do cabelo bonito que eu falei para vocês há pouco tempo atrás, ele ganhou um tênis, eu não sei que raio que é, irmão, um tênis novinho. Ele colocou o tênis na sacola. Ele chegou para esse irmão e falou assim: irmão, está aqui, ó, para você o tênis. O tênis novinho.
E não foi um tênis xing-ling, não foi um bamba, não foi... Não, um tênis muito bom, que nem Salomão em toda a sua glória tinha um daquele. Ele pegou para esse rapaz e falou assim, ó, tá aqui para você. É para você. O rapaz ficou tão feliz com o tênis que na hora, acho que ele pegou o tênis velho que ele tinha, jogou fora e colocou outro. E ficou dando uns glória aqui na igreja de tênis novo. Você acha que isso não é servir o reino? Claro que é, meu irmão. Quando nós estamos aqui instituindo e fazendo o culto das primícias, você acha que é o quê? Só porque nós queremos ganhar presente? Não, é para mover você no servir ao reino, porque um bombonzinho que você dá para alguém, essa pessoa ela vai se sentir importante e vai falar, alguém lembrou de mim, isso é servir o reino. Agora não adianta só ficar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e o meu irmão passa na minha frente, esfregando as dificuldades dele na minha cara, e eu continuo dizendo que eu amo. Nós precisamos servir ao reino com menos falar e mais fazer. Terceiro, para terminar. Servir não nos coloca em situação de exaustão e de esgotamento. Vou falar de novo, que isso aqui é bom para dar uma clareada na nossa mente. Servir não nos coloca em situação de exaustão e esgotamento. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 até o 8. Coloca aqui para mim, pastora. Filipenses 2, do 3 ao 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre isso. Filipenses 2, do 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que o escritor de Filipenses está falando? Quando eu sirvo o reino por amor, isso não me causa exaustão, mas me causa prazer. É por isso que eu me dedico, porque é prazeroso. É por isso que eu estou envolvido, porque me dá prazer, porque eu tenho Cristo como meu exemplo. E se eu tenho Cristo como meu exemplo, eu não faço por vanglória. Eu não faço esperando alguma coisa em troca. Eu faço porque eu amo o reino. A minha esposa, ela zoa muito comigo. Que ela fala assim, você não pensa em outra coisa a não ser igreja. É porque eu amo a igreja. Nós estávamos em Salvador, há uns dias atrás, e aí nós fomos tinha uma vilinha lá no local que a gente ficou, e no meio da vilinha tinha uma igreja, uma igrejinha, uma capelazinha, né? Irmão, vou falar bem sério para você. Se tivesse uns 3 crentes comigo, eu entrava lá dentro e fazia um culto. Se tivesse alguém com violão ali, irmão, eu já ia entrar e falar, puxa 2 hinos aí. Vai eu ver um negócio que parece uma igreja, irmão, bate um negócio aqui, irmão, que fala, vai lá e faz. Sabe por quê? Porque eu amo fazer isso, irmão. Nós não podemos ficar perdendo a oportunidade para servir o reino. E eu termino dizendo, nós precisamos enraizar as nossas raízes no solo do serviço. Se você esteve aqui no domingo e ouviu eu falar que precisamos deixar as nossas raízes procurar no solo da intimidade com Deus, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu vou querer servir a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou querer me envolver no reino dEle.
Quanto mais eu conheço a Deus, eu vou entender o que Deus fez por mim, e eu vou ser movido a fazer alguma coisa para o reino dele. Por isso, nessa noite, meu amado, minha amada que está aqui, presta atenção numa coisa. Sem sombra de dúvida, sem nenhum medo, você precisa se envolver mais com o reino. E aí eu vou falar uma coisa, que nós estamos tão acostumados a servir a nós mesmos, nós somos tão medrosos em nos envolver com a obra, que nós não prestamos atenção nas dificuldades que a nossa igreja local tem. Pastor, o que você está falando? Faz mais de um mês que Deus me deu um direcionamento. E eu peguei esse direcionamento e coloquei ali naquele mural. Aquele mural tem quase 1,20 m de comprimento. 3 cartazes fazendo 3 perguntas. E em um mês e meio, apenas uma pessoa veio me perguntar o que significava aquilo. E eu vou ler daqui que eu consigo ler. Graças a Deus a visão ainda está boa. Presta atenção nas 3 perguntas. Você tem tempo para trabalhar para o reino? Primeira pergunta. Segunda, você só curte ser servido ou você curte servir? Terceira, o reino está precisando de mais pessoas. Topa o desafio? 3 perguntas. 1 mês e meio naquele mural. E desculpa, não tem como você falar que não viu. Não tem como. 3 perguntas simples, que uma pessoa só em 1 mês e meio chegou para mim e falou: pastor, o que significa isso? Irmãos, não adianta eu querer que o reino avance, se eu não arregaçar as minhas mangas e fazer a minha parte. Não adianta eu querer a minha família aqui, se eu não estou fazendo a parte pela igreja local. Não adianta eu querer bênção do Senhor, se eu não me dedico para o reino dele. Eu preciso buscar o reino em primeiro lugar. E buscar o reino é se envolver com o reino, é fazer pelo reino, é se dedicar pelo reino, é se esforçar pelo reino. E as demais coisas, o reino vai trazer para a minha vida. Pastor, o que tem para a igreja fazer? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E aí eu quero deixar bem claro para vocês. Quer fazer pelo reino? Não faça por vanglória, ou esperando alguma coisa em troca. Se você quiser fazer alguma coisa pelo reino, achando que você vai ter alguma coisa em troca, por favor, não faça. Entenda primeiro, que você precisa servir por amor. Porque quando você entender que você vai servir por amor, as suas raízes estão sendo colocadas no solo chamado serviço. E aí você vai estar fazendo por amor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. E sabe o que eu quero que você permita que o Espírito Santo faça hoje na sua vida? É que o Espírito Santo te mova a servir o reino de Deus. É permitir que o Espírito Santo mova você a servir o reino. É permitir que o Espírito Santo pegue suas raízes e com as próprias mãos dele comece a dar crescimento nas suas raízes nesse solo chamado serviço. Porque assim você vai se mover, vai se dedicar para o reino de Deus. E aquilo que está preso nas regiões celestiais, quem sabe, o seu movimento em favor do reino destrave as coisas ao seu respeito e faça chegar algo poderoso na sua vida. Espírito Santo, a sua palavra foi ministrada nessa noite. E hoje falamos de algo, Espírito Santo, muito necessário para a igreja local.
que são pessoas dedicadas a servir ao reino. E eu te peço, Espírito Santo, que esse mover comece aqui, no dia de hoje. Que o Senhor comece a mover pessoas a servir ao reino, sem querer nada em troca, sem querer se vangloriar, ou sem querer aplausos, sem querer destaque, apenas fazer porque te amo. Espírito Santo, nessa noite te peço, destrava as mentes que estão hoje cativas no lugar do comodismo. Destrava hoje, Espírito Santo, pessoas para servir ao seu reino. E que isso se torne algo voluntário, e não uma exigência, mas sim voluntário. Se for, Espírito Santo, servir na manutenção da sua casa, que seja voluntário. Se for servir recepcionando, que seja voluntário. Se for servir a um ministério, que seja voluntário. Que o servir se torne voluntário. Que o servir abra a mente hoje das pessoas que estão aqui. Que impulsione essas pessoas a buscar aquilo que é necessário para agradar a Ti em primeiro lugar. Espírito do Deus vivo, ministra hoje as pessoas que estão aqui, fazendo com que elas venham a entender que em primeiro lugar é o reino, e nós precisamos servir ao reino, Espírito Santo, com tudo que temos e com tudo que somos. Se for para servir o reino com os nossos bens materiais, que eles não sejam mais importantes que o reino. Se for para servir o reino com as nossas finanças, que as finanças não sejam mais importantes. Se for para servir o reino com a nossa dedicação de dias, de horários, que o nosso descanso não seja mais importante. Aleluia! É isso que é servir o reino. É começar pelas coisas pequenas. É criar unidade. Somos uma só igreja, não várias igrejas. Aleluia! Nós somos uma só igreja. Aleluia! Estenda as nossas raízes, Espírito Santo. Estenda nossas raízes para o solo do serviço. Destrava a nossa mente. Destrava o nosso espírito. Destrava o nosso coração a servir. Destrava hoje. Que sejamos envolvidos com o reino. Que sejamos envolvidos com o reino. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Remandar a baixar a bassueira, barabacantar a baixar. Remanchora bassueira, barabacantar a becheira, barabassueira, barabá. Darabachai a sueira, que cresçamos no solo do serviço,
que venhamos nos dedicar a isso.